Prezados senhores, meu nome é Alcio, eu trabalho na consultoria jurídica e o objetivo aqui desse vídeo tutorial é mostrar de forma prática como enviar os processos administrativos para análise jurídica por intermédio do Sapiens, que é o CIGED, utilizado pela Advocacia Geral da União. A instrução que norteia essa sistemática, ela está contemplada na Guia de Serviço número 3, 2015. Essa guia de serviço são instruções internas que nos passam os parâmetros de como utilizar o Sapiens para efeitos de análise jurídica, nessa modalidade em que o órgão vai se utilizar do programa para o envio dos processos como usuário externo, que vamos considerar como especial, porque ele tem uma prerrogativa maior do que um usuário cadastrado dentro do Sapiens, um usuário externo cadastrado dentro do Sapiens. A coisa mais importante desse procedimento, dessa rotina, é compreender esse fluxograma de mensagens. Eu vou ler para vocês aqui, item por item, e explicando. Órgão comunica a CJU que é um processo para ser analisado. Anexa ofício padrão. Isso é a primeira sinalização de que existe um processo para ser analisado. A CJU não sabe que você tem um processo para ser analisado. Como é que você vai sinalizar? Através de uma comunicação eletrônica que será feita para o e-mail cjuba.processoselektronicos@agu.gov.br. Não vamos ficar aqui nos preocupando em gravar nomenclatura nenhuma, porque existe um roteirozinho já escrito em que vocês vão utilizá-lo para poder fazer suas remessas. Então o primeiro passo é esse. O órgão comunica que há um processo a ser analisado e anexa o ofício padrão, que daqui a pouco também vamos ver mais à frente. CJUBA envia comunicação eletrônica pelo Sapiens e e-mail ao órgão, informando que o processo já pode ser juntado ao Sapiens. Então, quando a gente recebe, o que é que nós fazemos? Nós cadastramos o processo no sistema, por isso é importante enviar o ofício padrão, porque lá vai contemplar todos os dados necessários a esse cadastramento para agilizar o cadastramento. Então, a gente vai enviar uma comunicação interna através do Sapiens de que vocês já podem fazer a juntada do processo, bem como por e-mail, porque até então vocês não vão ficar lá toda hora entrando no Sapiens, para procurar saber se a gente já disponibilizou ou não a comunicação interna. Nós temos que mandar um e-mail para vocês, respondendo sempre ao remetente do e-mail inicial. Então é por isso que é importante que esse endereço de e-mail ele esteja sempre apto a receber mensagens. Ok? Bom, a gente feito isso, o que é que acontece? O órgão realiza o upload do processo no Sapiens em resposta à comunicação eletrônica e envia novo e-mail informando que fez a juntada. Então o órgão faz a juntada e comunica para a gente através do e-mail, porque também a gente não vai ficar entrando toda hora dentro do processo para ver se o órgão respondeu ou não. Porque nós temos muitos processos de vários órgãos. E isso aí complica, tanto o processo que vem do órgão como os processos que andam internamente dentro do Sapiens, eles ficam todos no protocolo. Então é necessária a comunicação por e-mail, informando que as peças já foram juntadas. Eu queria chamar a atenção de um fato importante. Se por acaso você mandar a comunicação e nós não respondermos em 24 horas, ou seja, até o dia seguinte, é uma obrigação do órgão nos ligar, informando isso. Olha, não recebi o e-mail de vocês, de que o processo já está disponível para fazer a juntada, de que o processo já foi distribuído, etc. Então esse prazo de 24 horas tem que ser observado. Vamos seguir. CJUBA distribui o processo ao advogado da União e informa ao órgão esta condição. Neste momento, o processo pode ser considerado distribuído. Até então, não houve distribuição. Neste momento aqui, quando a gente comunica que o processo foi distribuído, aí o órgão já fica tranquilo que deu tudo certo. Ou seja, o processo já está na mão do advogado, já está sob condução. Vamos seguindo. A CJU Bahia e o órgão assessorado controlam e acompanham até o desfecho da análise. Nós temos nossos controles internos e o órgão tem que ter os dele.
Ou seja, se está vendo que já está passando 15 dias e o processo não chegou, dá uma ligada. Pode ter havido algum problema e é bom sempre ligar, é sempre bom controlar o processo, não deixar ele ad eterno. Vamos para a última fase. CJUBA envia novo e-mail para o órgão assessorado comunicando a finalização da análise jurídica, bem como um anexo à manifestação jurídica produzida. Pronto. Uma vez feito isso, encerrou-se o ciclo. Outra coisa importante, a CJU Bahia, além de enviar o processo em meio eletrônico através do e-mail, ele também vai mandar o físico, o documento físico, por uma questão de backup e segurança, porque as comunicações podem falhar em algum momento e nós precisamos estar resguardados de um eventual problema. Vamos seguir em frente. Digitalização. O processo de captura digital da imagem deverá ser realizado com o objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o representante digital gerado e o documento original, levando em consideração suas características físicas, estado de conservação e finalidade de uso do representante digital. Recomenda-se a digitalização das capas e envoltórios, bem como de páginas sem impressão, frente e verso, quando contiver sinalização gráfica de numeração e outras informações. Bem, nesse quesito é o seguinte: se o verso da página tiver alguma informação, nós vamos digitalizar. Agora, se estiver lá só aquele carimbinho de em branco ou não tiver nada que seja relevante, vamos evitar digitalizar essas páginas. Nós só precisamos de páginas que tenham conteúdo, certo? Para que uma página em branco não serve para nada. Então temos que evitar fazer isso. Os processos administrativos, normalmente, hoje, modernamente, eles têm que estar com as páginas, tanto frente como verso, impressas, para inclusive economizar papel. No caso dos processos físicos, os processos virtuais, evidentemente que isso já está superado pela própria característica do processo eletrônico. Seguindo em frente. Bom, aqui existe uma tabela de padronização. Eu queria chamar a atenção aqui, estou destacando aqui um zoom, que o ideal para os processos aqui que habitualmente nós recebemos, eles devem ter essa característica aqui, deve ser PDF, preferencialmente do tipo A, que é o chamado arquivável, A cor tem que ser preto, deve ser preto e branco. Recomenda-se que seja feito preto e branco para economizar memória, porque se você digitalizar um processo que originalmente é preto e branco, colorido, ele vai ficar enorme e vai dar mais trabalho. Com o OCR pesquisável, isso é útil tanto para o órgão, que poderá fazer uma pesquisa contextual, bem como a própria CJU, através do SAPS, também fazer essa pesquisa. E a resolução recomendável é de 300 dpi. Eu queria agora ampliar aqui a vista do PowerPoint e verificar que existe uma tabela de padronização aqui do lado direito para cada tipo de documento que vai ser digitalizado, Então, é só para efeitos didáticos, mas a gente está pedindo para que o órgão, nesses processos administrativos, utilizem preto e branco, ou seja, bitonal, OCR 300 dpi. Todos os arquivos têm que ser PDF. Nós não aceitamos outro tipo de arquivo para trabalhar dentro do Sapiens. Esse que é o formato, digamos assim, universal, que ele aceita, que diversos programas conseguem abrir um arquivo PDF. Então ele é o ideal desse tipo de solução. Vamos seguir em frente. Nessa demonstração, nós vamos utilizar os navegadores Chrome e Mozilla Firefox. Desculpe, aqui o Mozilla engoliu o L do Mozilla. É Mozilla com 2 L's, Firefox. O utilitário que nós vamos utilizar é o PDF Sun Basic. E o visualizador de PDF é o PDF Extend View. Vamos em frente. Agora vamos para a parte prática, que é a parte que nos interessa.
A primeira coisa que nós vimos naquele fluxograma foi a questão do ciclo de mensagens, tá? Deixa eu pegar aqui, zerar minhas mensagens. Eu vou criar aqui uma mensagem para CJUBA.processos eletrônicos, né, dizendo que tem um processo para ser analisado. Então, processo administrativo loop, aí o loop do processo, né? Eu queria chamar a atenção o seguinte, que alguns órgãos militares estão utilizando um loop de 21 dígitos. Esse loop ainda não está permitido, certo? O loop hoje utilizado ele tem 17, né, dígitos, né? Com DV mais 2 já vai 19. Então, aquele loop grandão, que a gente dizer assim, né, ele não foi habilitado ainda para ser utilizado. Então, vamos evitar mandar processo com essa numeração, que isso termina causando um problema aqui interno para a gente, tá bom? Ó, o texto do e-mail pode ser bem simples mesmo. Prezados senhores, solicitamos abertura de processo no Sapiens para análise jurídica. Pronto, basta isso e colocar o ofício padrão, tá certo? Aquele ofício que nós disponibilizamos no site da CJU, que daqui a pouco eu também vou mostrar onde é que fica o caminho. Ele já está aqui, certo? Daqui a pouco nós vamos abrir ele aqui, mas aqui para a gente não perder tempo, não farei isso aqui agora. Estou enviando para o e-mail da gente, né? cjuba.processos eletrônicos. Não se preocupe em ficar anotando nada lá no roteiro que nós temos escrito lá no site da CJU, já tem tudo isso. Então, eu vou mandar, enviei o e-mail, certo? Informando que tem um processo. O órgão, na verdade, né? Quando eu falo eu digo o órgão mandou um e-mail para a CJU informando que tem um processo para ser distribuído. Então, nós vamos receber este e-mail aqui. Estou aguardando chegar, isso leva um tempo, né? Para chegar. Chegou, pronto. Eu já adiantei lá os passos dentro do Sapiens, né? Já fiz o cadastramento do processo, já fiz a comunicação eletrônica dentro do próprio sistema. E agora eu já vou responder um e-mail, né? Dizendo para que o órgão junte as peças dentro do sistema. Então, respondendo. Vamos lá. Nós já temos aqui um modelozinho padrão aqui, né? De assinatura. Então, o órgão aqui nós vamos enviar, no caso, Alcio Brito aqui, é o órgão, né, que nós estamos aqui enviando. Eu queria chamar a atenção o seguinte aqui sobre a observação importante, que o processo quando for retornado, né, o órgão, às vezes o processo sofre diligências, às vezes o processo volta várias vezes por causa de prorrogações, termos aditivos, repactuações, etc., que ele não precisa ser todo novamente digitalizado. Então vamos supor que você enviou o processo, né, encaminhou o processo através do ofício número 100. E esse processo, o advogado fez uma cota pedindo diligência, voltou para o órgão e agora o órgão já cumpriu a diligência e está mandando de volta. Então o que é que vai acontecer? Ele só vai digitalizar as peças após o ofício 100. Inclusive pode digitalizar a peça que a consultoria jurídica mandou. Então, após o 100, você digitaliza e manda aquele pedaço do processo. Porque se você for digitalizar o processo todo, né, várias vezes, a cada vez que ele volta a CJ, ele vai ficar imenso e é desnecessário. Tá bom? Então, eu estou enviando aqui a resposta, né, dizendo, né, que para o órgão que o processo já pode ser juntado. E nós vamos lá no Sapiens ver como é que é feito isso. Vou responder na comunicação. Eu vou deletar aqui para não ficar constando. E agora nós vamos lá no Sapiens ver isso. Eu estou usando aqui um acesso do 35º BI, tá bom? Que nós habilitamos recentemente. E aqui para a gente fazer
esse vídeo tutorial, essa demonstração, né? Porque a gente faz na prática. Quando você entra, o usuário entra lá no Sapiens, né? Ele vai ver essa tela aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que se entra nela, né? Eu não vou entrar não, eu só vou mostrar aqui o caminho, tá? Vou tirar isso aqui. Pronto, aqui a pessoa vai botar o CPF e aqui a senha, tá bom? Botou o CPF e a senha, clicou em entrar, evidentemente o usuário já tem que estar cadastrado. Voltando aqui ao Sapiens, né? Do lado do órgão, né? Então aqui a tela que a gente está vendo aqui, né? Que é a tela que se apresenta em primeiro lugar. Ela tem duas guias, a guia de consulta e a guia de ofício. Essa guia de consulta todo mundo tem. Qualquer usuário que se cadastre no Sapiens, ele vai ter essa guia. Essa guia de ofício já são para aqueles que têm o acesso especial. Então, se você não está vendo essa guia de ofícios aparecer, vocês não estão cadastrados para responder aos processos eletrônicos. Ou seja, vocês não vão poder juntar o processo dentro do Sapiens. Então, aqui eu venho aqui em ofício. O processo de teste que nós estamos utilizando aqui é esse daqui. Tá certo? E é o que nós vamos responder agora. Agora, antes de fazer essa resposta, eu vou fechar aqui, vou minimizar a tela, porque eu vou utilizar o PDF-SAM, mostrar como é que se utiliza o PDF-SAM para dividir processos grandes. Porque o que é que ocorre? Existem processos que eles têm um tamanho maior do que 10 megas e eles não podem ser integralmente colocados dentro do Sapiens. O Sapiens só pega processos até 10 megas. Esse daqui tem 32.950. Neste caso aqui, nós temos que dividir esse processo em tantas partes quanto forem necessárias para que cada parte não seja superior a 10 megas, porque senão não vai conseguir colocar. O processo pode ter até 1 GB. Vocês podem dividir em N frações, desde que não seja superior a 10 MB. Então vamos lá dividir o processo utilizando o PDF-SAM para isso. Essa é a tela inicial do PDF-SAM. Evidentemente vocês podem utilizar o dos aplicativos para fazer essa divisão, mas eu vou usar o PDF-SAM, que eu considero aqui um ótimo programa para fazer esse tipo de coisa. O botão que nós vamos utilizar esse aqui é dividir pelo tamanho. Eu vou clicar aqui, ó. Ele pode arrastar os arquivos para aqui para dentro, mas como temos vários, como estamos aqui em tela cheia, isso é meio complicado, eu vou selecionar aqui. Ele já abriu aqui o diretório onde está o arquivo, né? Olha aqui, eu tenho 32.950. Eu vou clicar, pronto, ele vai abrir. Eu vou aqui, ó, dividir neste tamanho. Seleciona aqui, ó, megabytes. Cuidado, se tiver kilobytes, você bota megabytes. Coloque sempre 9. Porque o 9, porque se você botar 10, corre o risco do arquivo ficar com fração. Ou seja, 10,01 já é suficiente para não conseguir fazer a juntada dentro do processo. Então coloque 9, é o que nós recomendamos. Eu sempre habilito essa função aqui, sobrescrever existente. Vocês olhem aqui, ó, mostrar avançados e habilite essa caixinha aqui, ó, compactar arquivo gerado. Onde tem prefixo de documentos PDF, delete isso aqui, não há necessidade disso. Pronto, feito isso, é executar. Pronto, vamos lá ver aqui, ó, o diretório, ó, tá vendo como ele dividiu? Olha que o PDF-SAM nos ajuda bastante, né? Aqui, por exemplo, esse primeiro pedaço do arquivo, que é o primeiro arquivo, ele vai da página 1 até a página 129. E repare que nesse caso aqui, no segundo arquivo, eu botei 9, mas aqui já tem 9.167. Se você fosse colocar 10, ia acontecer isso. Podia ficar 10.167. E aí vocês não iam conseguir colocar dentro do Sapiens. É por isso que eu recomendo colocar 9, porque ele sempre vai ficar abaixo de 10. Eu vou deletar aqui esse arquivo, não preciso mais dele. Pronto. Cuidado com a ordem, por favor. Tem que estar do
do menor para o maior. Estou invertendo aqui, ó, tá vendo? Do menor, que é 1, o maior 525, tá bom? Bom, agora eu vou aqui no Sapiens. Repare aqui, ó, o processo é esse aqui. Eu tenho que clicar na linha, tá certo? Mas antes de eu mostrar, eu queria mostrar duas funcionalidades do sistema. Aqui vocês podem fazer uma consulta no sistema, no processo, né? Pelo menos os dados básicos do processo. Deixa ele abrir aqui, pronto. E aqui, ó, por exemplo, a comunicação que nós fizemos, né, está aqui. Repare que esse processo aqui eu já tinha feito outros testes, né? E aparecem outras peças aqui juntadas. Então, quando o advogado fizer o parecer, vai aparecer aqui no componente digital. Então, até antes de você receber aqui uma comunicação, né, pode acontecer uma coincidência de você ver que o processo está aqui ainda, né? Já está finalizado. Você vê um parecer, um despacho, é porque ele já finalizou, tá bem? Deixa eu fechar aqui. Agora, aqui também a comunicação que nós fizemos, ó. Eu vou clicar aqui para vocês verem como é que é. É um texto padrão nosso, tá bom? Não é importante, ele está assinado digitalmente aqui. Muito bem, agora vamos então finalmente incluir as nossas peças. Clicando na linha aqui azul, eu posso, com o botão direito do mouse, apertar em responder, mas eu posso também utilizar aqui, ó, com a linha selecionada, do lado da ferramenta, clico aqui, responder. Ele está considerando aqui como respondido. Deixa eu clicar aqui para ver o que foi que aconteceu. Ah, tá. Desculpe, porque estava aqui em respondido. Depois eu vou mostrar o que significa isso. Vamos lá. Clico aqui, responder. Só um instante aqui, ó, antes de mais nada, verificar aqui que tem que estar em pendentes, tá certo? Aqui, ó, marcado, tá bom? Então, eu clico aqui na linha, botão direito do mouse, responder. Vou aqui em arquivo. E faço o upload. Importante também verificar o seguinte, né, que nessa resposta já tem que estar constando todos os arquivos. Tome cuidado para não fazer pela metade, apesar de ter solução que eu vou mostrar daqui a pouco. Pronto, finalizou. Eu quiser botar mais algum arquivo, ainda posso clicar aqui, ó, tá bom? Enquanto eu não fechar esse pop-up aí, eu tenho possibilidade aqui ainda de realizar outros uploads. Então, fechei aqui. Você verifica que o processo some aqui do pendentes, tá certo? Mas ele aparece aqui em respondido. Eu vou clicar aqui, ó, em respondido. Ele ainda, ó, aparece, tá certo? Repare que aqui eu já tinha feito um teste antes. Esse aqui foi a última que eu fiz. Aí existe a possibilidade, por exemplo, poxa, eu mandei esses 4 arquivos, preciso mandar um outro. Vamos ver. Aqui em respondidos, eu posso clicar aqui com o botão e botar aqui complementar arquivo. Eu vou colocar esse aqui, viu, de novo. Vamos ver se está certo. Eu realmente nunca fiz isso, mas vamos testar agora. Fechei. Vamos ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Colocou aqueles 4 que tinham colocado antes e esse outro. Então, se por acaso houver um esquecimento, né, de uma parte do arquivo não ter sido enviado na primeira remessa, ainda existe essa possibilidade.
né, de você utilizar aqui a mensagem respondida, né, e colocar mais um ofício dentro, tá certo? Pode fazer mais, pode complementar mais, ó, quantas vezes quiser, tá bom? Estou fechando aqui. Essa parte aqui, por exemplo, de inclusão do processo dentro do Sapiens foi concluída. E agora o que é que o órgão tem que fazer? Comunicar a CJU, tá certo? Vamos lá então. Aqui, ó. Lembre-se que a CJU mandou um e-mail para vocês, né, dizendo que o processo já está apto a receber a juntada. Então vocês fizeram a juntada. Então vocês respondem, né? Prezados senhores, processo juntado. Pronto. Só isso. O que é que vai acontecer agora em diante? A gente vai fazer apenas mais uma coisa. Responder a vocês, né, sobre a distribuição do processo. Então deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Vamos lá aqui de novo. CJU processos eletrônicos. Pronto. O que é que vamos fazer agora? Comunicar a vocês que o processo foi distribuído. Então aqui, ó, já distribuímos o processo lá no Sapiens. Prezados senhores, já temos um texto padrão, né? Para isso aqui, distribuição. O processo sempre foi de advogado fulano de tal. Fulano de tal. Muito bem. Então, a partir desse momento, quando você recebe a comunicação de que o processo foi distribuído para o advogado fulano de tal, o ciclo foi encerrado. Ou seja, não tem mais nada a fazer nesse aspecto, né? Agora é só esperar o processo realmente ser feito a manifestação jurídica para que a CJU encaminhe para vocês. Então, o órgão, na medida que recebe a mensagem dizendo que o processo foi distribuído, agora é aguardar a finalização. Então, qual seria então o último passo, né, que temos que fazer aqui? Deixa eu deletar aqui a nossa resposta. Então, essa aqui é a mensagem que vocês recebem, dizendo que o processo foi finalizado, né? Deixa eu abrir ela aqui. Então, o que é que acontece agora, né? Acontece que quando a CJU finalizar o processo, nós vamos mandar outra comunicação para vocês, né? Eu vou vir aqui, vou botar aqui em qualquer lugar, vou botar aqui a nova mensagem. Nós temos já um modelozinho aqui de mensagem, né? Finalizado. Então eu vou botar aqui Alcio Brito, mas é só para efeito didático. Deixa eu mudar aqui, porque senão de Alcio para Alcio fica esquisito. Não, mas aqui não tem problema não, porque esse e-mail aqui é meu mesmo, é só para um efeito didático que não tem problema que fique de um para o outro, não. Então, prezado senhor, a análise do processo administrativo já foi concluída. Uma cópia da manifestação jurídica segue anexo. Então, nós vamos pegar aqui uma manifestação jurídica. Eu vou pegar aqui, colocar qualquer coisa aqui, só para vocês verem como é que nós fazemos, né? Deixa eu parecer aqui. Pronto, vou fazer de conta que isso aqui é um parecer. Pronto, em anexo e envio. Pronto, aqui vai o parecer, vai um ofício, vai um despacho, enfim, aquilo que o advogado e o consultor jurídico produzirem, né, sobre aquele processo, nós remetemos para vocês. Vamos botar aqui, processo administrativo, NUP, pá. Nós mandamos para vocês e finaliza-se toda a análise jurídica, né? A partir daqui acabou, não tem mais nada a fazer. O que é que vocês vão fazer? Pegar a peça, colocar dentro do seu processo e pronto. Se vocês trabalham já com CIGED, por exemplo, tem órgãos aqui que trabalham com SEI, eles já pegam essa peça e colocam lá dentro do processo. Se for processo físico, vocês imprimem e juntam. Agora, sempre é importante destacar que nós vamos enviar o documento físico, por enquanto, né, estamos enviando todos os processos analisados, todas as manifestações jurídicas produzidas pela CJU. Nós vamos enviar a cópia física para vocês. É um contrassenso? Parece um contrassenso. Poxa,
nós estamos trabalhando com processo digital, mas mandando o documento físico, é uma questão de resguardo, que o processo virtual nós não enxergamos. Então pode acontecer em algum momento uma falha de comunicação e isso aí, né, nós pensarmos que vocês receberam e vocês não receberam. E com a remessa do documento físico nós temos, digamos assim, um duplo cheque. Ou seja, o risco de acontecer uma falha de serviço é muito menor. Então essa demonstração foi encerrada. Tá bom? Eu apenas vou mostrar agora lá no site da CJU Bahia, onde é que vocês podem pegar a cópia do ofício padrão para poderem remeter para a gente, né? Então o site da CJU é www.agu.gov.br/CJUBA. /CJUBA. Bom, abriu aqui. É sempre aqui no menu lateral esquerdo, né, que se encontra as coisas, né? Nós vamos descer até processo eletrônico. Processo eletrônico aqui, ó. Processo eletrônico. Clicou em processo eletrônico. Esse vídeo, inclusive, vai estar disponibilizado nele, tá bom? Eu queria chamar a atenção para esse roteiro simplificado. Tudo isso que eu estou explicando a vocês estão nesse roteiro, são 3 páginas, ou 2. Explica tudo de forma assim, passo a passo. Então, vocês vendo aqui o vídeo, né, na prática e usando o roteiro, não tem como se perder, tá bom? Esses fluxogramas aqui, eu acho que não é necessário vocês utilizarem ele, é uma coisa mais complexa. Aqui eu disponibilizei o PDF Sun Basic e tem também um modelo de ofício para encaminhamento de processo eletrônico, que é aqueles que vocês vão usar. Deixa eu abrir o ofício aqui para mostrar a vocês como é que é. Ele tem aqui, ó, as informações que nós necessitamos. É o mínimo que nós necessitamos para cadastrar o processo. O Sapiens sempre exige a data de abertura do processo, o objeto que se pretende, né? Sempre bote assim, por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer uma compra de gêneros alimentícios. Pregão, SRP, compra de gêneros alimentícios. Sempre cite a modalidade licitatória, o tipo de licitação utilizada. Se for uma licitação convencional, uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, né, uma licitação através do pregão eletrônico, se é SRP, se é um pregão comum, sempre coloco, isso facilita muito para o cadastramento e a agilidade da rotina, tá certo? Os outros dados são autoexplicativos, o valor da pretensão, sempre o valor anual ou total, vencimento do contrato, interessado é aquela pessoa que foi contratada, né, no caso, por exemplo, de um contrato de serviço continuado de limpeza, né, você tem o nome da empresa, né, quando você já tiver contratado, você coloca. O responsável pelo processo é a pessoa que está conduzindo o processo aí no órgão. O telefone de contato, a gente tenta conversar com o órgão, não consegue. E o e-mail. Por favor, façam essa informação, porque é fundamental, né? Uma situação, uma eventualidade de nós precisarmos entrar em contato com o órgão, nós temos uma facilidade de encontrar nesse ofício as informações de contato. Bom, eu me despeço, tá certo? Eu acho que deu para explicar tudo aqui direitinho. E agora é vocês colocarem em prática isso aí, né? Nós estamos à disposição através do contato da CJU. Né? Nós temos aqui o endereço de contato, né? Nosso. E o telefone é esse aqui, né? O 3505 6800. Vocês podem entrar em contato comigo, com o Alcio, né, com Carolina, com o Dilailson e até com a Edileide e também com a Edilza, né, com qualquer situação dessa aí de precisar tirar alguma dúvida, né, se a gente não tiver lá no momento, a gente retorna o contato. O importante é que vocês sejam bem atendidos, viu? Eu me despeço por aqui, desejando a todos aí que consigam usufruir do sistema, né, que a gente consiga, né, de forma exitosa a cumprir nossa missão. Um abraço a todos.